Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática da turma do 7º ano. E hoje eu irei falar para vocês nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre. Nós iremos abordar sobre divisibilidade. Nesse contexto, eu irei explicar sobre múltiplos e divisores, iniciando com propriedades dos múltiplos, certo? Então veja só, tem aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20. Ok? Os múltiplos de 5, eu vou ter 0. Lembra, observe que está sempre acrescentando um número referente a um múltiplo para obter o seguinte. Então, ó, 0, 5, se eu acrescentar mais 5 aqui eu tenho 10. Se eu acrescentar mais 5 eu tenho 15. Acrescentando mais 5 eu tenho 20. Então, esses são os múltiplos de 5. Da mesma forma, ocorre com o 8. Ó, 0, 8, 16, 24, 32. Observe que aqui em todos eles aparece o zero. Isso significa dizer que o zero é múltiplo de todos os números, certo? Outra coisa importante saber, né? Qualquer número natural é múltiplo de si mesmo e de 1, certo? Então, segundo a propriedade, é interessante sempre lembrar disso. Já na propriedade dos divisores, certo? Nós temos o seguinte. 4. Quais são os divisores de 4? 1, 2 e 4. Tá? É aqueles números que dividem o 4. Os divisores de 10, eu vou ter o 1, o 5 e o 10. E os divisores de 35, vamos ter 1, 3, 5, 7 e 35. Todos esses números aqui, eles dividem o 35, certo? Então, pela propriedade, observe que o 1 aparece em todos. Isso significa dizer que o 1 é divisor de todos os números, certo? Então, é importante saber sempre disso. Nesse outro lado aqui, nós temos o seguinte, alguns critérios de divisibilidade. Aqui nós temos algumas regras para saber quando o número é divisível por outro, mesmo antes de dividi-lo. Veja só, nós temos uma divisão por 2. Quais são os números que podem ser divisíveis por 2? Aqueles que terminam com 0, com 2, com o 4, o 6, o 8, certo? Então, quando termina com um desses números, ele é um número par. Isso significa dizer que é um número divisível por 2, tá? Todo número par é divisível por 2, pelos critérios de divisibilidade. Por outro lado, eu tenho aqui divisão por 3. Quando é que eu vou saber que um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos, ou seja, a soma dos algarismos que formam esse número, ele for divisível por 3. Aí, no caso, o próprio número também vai ser. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 54 dividido por 3 é igual a 18. Então, se eu somar 5 mais 4, dá 9. É isso? Dá 9. 9, ele é divisível por 3. Né? 9 é divisível por 3. Então, se o 9 é divisível por 3, então 54 também é. Por isso que já dá para saber antes mesmo de dividir. Divisão por 4. Pela regra de divisibilidade, pelo critério de divisibilidade, é quando os dois últimos números formados por zero. Né? Se ele for os dois últimos algarismos aqui, olha, como por exemplo 200 é formado por zero, então ele é divisível por 4. Aí eu vou ter o quê? 200 dividido por 4 é igual a 50, certo? 305, aí no caso aqui, relação a 305, eu tenho divisão por 5. Para saber quando o número é divisível por 5, é quando ele termina com 0 ou com 5. No caso de 305, eu tenho uma terminação com 5. Então, 355 dividido por 5 vai dar igual a 61. Mesmo antes de dividir, eu sei que vai dar para dividir por 5, porque ele termina com 5, certo? Aí eu tenho aqui, ó, divisão por 6. Quando é que eu sei que o número é divisível por 6? Quando ele for divisível por 2 e também por 3 ao mesmo tempo. E o 206 aqui, olha só, ele é um número par. Se é um número par, ele é divisível por 2. Então, eu vou procurar saber agora se é divisível por 3. E quando é que eu vou saber que ele é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos vai ser divisível por 3 também. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, 2 mais 0 mais 4. 2 mais 0 mais 4 dá igual a 6. 6
ele dá para dividir por 3. Então, isso significa dizer que ele é divisível por 2 e por 3. E se ele é divisível por 2 e por 3, também é divisível por 6. E essa divisão dá igual a 34, certo? Então, é outra regra de divisibilidade muito importante que é interessante saber. E aí eu tenho a divisão por 8. Quando é que eu vou saber que um número é divisível por 8? Quando esse número tem os seus últimos 3 algarismos formados por 8. Ou se esses 3 últimos algarismos também dão uma divisão por 8. Então aí eu tenho aqui 8.000, né? Tem os 3 zeros, 3 zeros divisível por 8 dá igual a 1.000, certo? Aí a divisão por 9. Aí segue a regra semelhante da divisão por 3. Eu vou observar se a soma dos algarismos desse número, né, que vai ser dividido por 9, dê para dividir por 9 também. Que eu tenho aqui 342. Eu faço o quê? 3 mais 4 mais 2. Se eu somar 3 mais 4, eu tenho 7. Mais 2 dá 9. Então 9 dá para dividir por 9. E nesse caso, 342 também dá. Tá? É por isso que nós podemos identificar de imediato que esse número é um número divisível por 9. E a divisão de 342 por 9 é igual a 38, certo? E por último aqui nós temos a divisão por 10. Quanto é que eu vou saber que o número é divisível por 10? Simplesmente observando a última casa, né, do número, a última casa decimal do número, observando a casa das unidades. Se ele tiver um zero no final, então ele é divisível por 10, não tem erro, certo? Então eu tenho aqui, ó, 350 dividido por 10, que vai dar igual a 35, certo? Esses são os critérios de divisibilidade. Portanto, é interessante identificar cada um deles e procurar entender e até memorizar de certa forma para aprender. E aí vai facilitar bastante na hora de uma divisão, certo? Então, esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Lembrando que a atividade é no livro didático e vai estar nas páginas 5 a 7, certo? Procurem responder essas questões que diz respeito a esse conteúdo que eu expliquei aqui e eu espero que todos tenham entendido, tá? Até a próxima videoaula.